Fala pessoas, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre o livro Maldita Guerra, do Francisco Doratiotto. Mas antes de começar o vídeo, eu queria convidar vocês para se inscreverem no canal se vocês ainda não forem inscritos. Eu também vou aproveitar para deixar alguns livros, referências sobre a Guerra do Paraguai. Se vocês comprarem pelos links indicados, vocês ajudam a manter os nossos projetos. A Guerra do Paraguai também é conhecida como Guerra da Tríplice Aliança, ou ainda como Guerra Grande pelos Paraguaios. Ela acontece entre 1864 e 1870. Ela coloca de um lado Brasil, Argentina e Uruguai, a chamada Tríplice Aliança, contra o Paraguai. E é muito interessante que, para entender a América Latina, como é que os países foram se afirmando, se definindo, definindo território, definindo fronteiras, é muito importante você conhecer a história do Paraguai, porque ela foi determinante nesse ponto. E esse livro do Doratiotto, ele cumpre um papel muito importante nessa definição, de oferecer um conhecimento muito mais aprofundado, mais sério, mais dedicado sobre o tema, que não seja ufanista e que também não seja caricato. E o livro é um mergulho profundo sobre o tema, e é um tema que, como eu falei, ele é importante para você entender o que acontece com os países latino-americanos, de colonização espanhola, na região da Bacia do Prata, mas também para entender os interesses do Império Brasileiro, o único império, a única monarquia nas Américas que sobra nas Américas em meio a tantas repúblicas. Uma guerra que vai ter efeitos práticos na definição das fronteiras, que vai ter também um efeito sobre o Império Brasileiro, no primeiro momento aparentemente positivo, mas que ajuda a definir o que seja um exército que não existia no Brasil, e ao mesmo tempo enfraquecer também o Império pela questão da escravidão, pela questão da própria organização política do Império Brasileiro. Um evento que vai contribuir em 1889 para a proclamação da República no Brasil. O livro tem uma escrita rica, é um conhecimento profundo que o autor oferece para quem está lendo, e ao mesmo tempo uma leitura muito fácil de se fazer. Nele, o Doratiotto faz um traçado sobre a evolução cronológica dos acontecimentos, mas ele não fica só na evolução cronológica. Ele fala sobre pontos fundamentais, sobre ações militares, ele analisa as movimentações, os erros, os acertos dos exércitos envolvidos, e aí o autor faz uma ampla recuperação do contexto da época, tanto do pré-guerra, do que estava acontecendo, de como o Paraguai vinha se desenvolvendo, de como o Brasil vinha se desenvolvendo como império, de como o Uruguai vinha se afirmando como país independente, e ao mesmo tempo os interesses argentinos na região do Prata. Há uma preocupação em analisar os fatos que contribuíram para a guerra, para a eclosão da guerra. E aí tem espaço para o desenrolar das operações militares, a agrura dessas forças militares, as deficiências, os defeitos táticos, as formas de lidar com os soldados, a demora para a conclusão do conflito. Fala sobre as carências, sobre as doenças, sobre as mortes que acontecem, e dedica espaço às consequências da Guerra do Paraguai. Um evento que reverbera até o século XX, que deixa marcas profundas nos países envolvidos, que ainda tem marcas até hoje na América Latina. Além disso, Doratiotto faz uma análise da bibliografia envolvendo a Guerra do Paraguai, tudo o que aconteceu, como que ele foi contado no primeiro momento pós-guerra, depois como ele vai sendo contado e como ele vai sendo recontado, revisto, inclusive as diferentes formas como Solano Lopes é encarado no Paraguai e fora do Paraguai também. O autor mostra como Solano Lopes levou o Paraguai à guerra, um presidente ditador temido, mas também respeitado por muita gente, pelo menos até boa parte do conflito, quando muita gente se volta contra ele, ou pelo menos o que sobrou da população paraguaia naquele momento, uma população que passa a culpar o Solano Lopes pelo que vinha acontecendo, pela fome, pelas dificuldades que o país vinha enfrentando e também pela morte do seu povo. Mas o Doratiotto também mostra como o Solano Lopes passou a ser visto depois do conflito, como a imagem dele vai sendo revista, como ela vai sendo recuperada pelo revisionismo que se produziu no Paraguai, especialmente no começo do século XX em diante, quando um grupo torna o Solano Lopes um herói nacional, quando passa a venerar o Solano Lopes, ele passa a ser cultuado, ele vira um mártir no Paraguai e passa a ser usado como um modelo, especialmente pelas ditaduras que o Paraguai enfrentou no século XX. Para o Doratiotto fica claro que o Paraguai começou a guerra, o Solano Lopes provocou a guerra. Assim como também fica claro que o Brasil poderia ter terminado a guerra, ou pelo menos achado uma solução que acabasse com a guerra, no momento em que o Solano Lopes já não tinha uma força militar suficiente, que não teria mais como ganhar a guerra. Ao mesmo tempo,
tempo, o autor vê Solano Lopes como irresponsável por manter um conflito que não tinha mais como ganhar, colocando como força militar uma multidão de crianças e velhos, por exemplo. E é claro, o exército brasileiro tendo sua culpa por ter enfrentado essa força militar paraguaia quando já tinha certa a vitória. E aí a insistência, por exemplo, do Dom Pedro II em continuar a guerra até que o Solano Lopes fosse capturado e não aceitava nada menos que isso. O que acabou contribuindo para a crítica sobre o Brasil de que o Brasil teria dizimado a população paraguaia. Além disso, o Doratiotto ajuda também a desmitificar o que se diz na época sobre a participação da Inglaterra, o interesse da Inglaterra no conflito, o suposto apoio dos ingleses ao exército brasileiro, aos aliados de maneira geral. Como ele mostra, a Inglaterra não tinha interesse na guerra, na verdade ela tinha se proposto a achar uma solução pacífica, uma conciliação. O diplomata inglês tinha se colocado como um possível mediador na conciliação entre o Brasil, o Paraguai, a Argentina, os demais aliados contra o Paraguai. Além de que técnicos ingleses já vinham trabalhando no Paraguai antes mesmo da guerra, tempos antes da guerra, seja na instalação de equipamentos ou mesmo no fornecimento de armamento. Portanto, não haveria, segundo Doratiotto, interesses imperialistas da Inglaterra na Guerra do Paraguai. Para ele, isso é uma teoria conspiratória, isso foi divulgado amplamente, tanto para o pessoal interessado, da direita como da esquerda. Seria parte de um discurso revisionista sobre a interferência da Inglaterra em assuntos da América Latina. Enfim, para quem deseja um livro sobre a Guerra do Paraguai, esse sem dúvida é fundamental. É um livro amplo, é denso, tem 485 páginas de texto corrido, que são acompanhadas por imagens, por mapas, por planos de ação, por estatísticas e outras coisas mais sobre a Guerra do Paraguai. Em resumo, é um livro que vale muito a pena ser lido. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa pequena resenha. Se vocês gostaram, mandem para os amigos de vocês, não deixem de curtir, não deixem de compartilhar, não deixem também de se inscreverem no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço para vocês e tchau, tchau!